Olá pessoal, aqui é a Marinalva, estamos aqui para mais um vídeo da série Viva Melhor. E hoje eu trouxe alguém muito especial para falar sobre um assunto que muitas pessoas têm procurado, têm perguntado a respeito e muitos também estão vivendo, sobre depressão. Está aqui conosco a psicóloga Keila Tristão e também, gente, ela é pastora, a minha pastora, a pastora da minha igreja. E eu vejo nela uma autoridade para falar sobre este assunto. E queria já começar perguntando a ela sobre o que é depressão. Pastora. Ei, Marinalva. Olá, queridos. É um prazer estar aqui, poder participar desse canal que tem abençoado tantas pessoas. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre a depressão. Um erro que as pessoas cometem muito, assim, tentando entender a depressão pelo senso comum, Marinalva, é achar que toda tristeza é depressão. Então, se a gente vai falar o que é depressão, a gente tem que começar falando o que não é, né? Depressão não é tristeza. Tristeza faz parte da vida, né? E vai trazer tristezas. Um sentimento quando você passa por alguma situação que é normal que você responda com tristeza, uma perda, um luto, enfim. A depressão, ela traz, né, como sintoma tristeza, mas ela nunca vai trazer só esse sintoma, né? É um grupo de sintomas. Então, a gente precisa pensar a depressão como um transtorno de humor, uma alteração do humor. Mas pensar o humor não só como tristeza e alegria. O humor é representando uma energia, né? Energia física, energia psíquica. E quando a pessoa ela entra num estado depressivo, há uma queda muito brusca nesse humor, né? Por exemplo, o Freud, que é da psicanálise, ele vai dizer, colocar a depressão no sentido de pulsão de morte, pulsão de vida. Então, uma pessoa depressiva, ela está totalmente movida por uma pulsão de morte. Você está saudável quando você faz um movimento entre pulsão de vida e pulsão de morte. Então, essa alteração no humor. E comprometendo a sua energia física, intelectual, emocional. E aí a pessoa vai apresentar um grupo de sintomas. Então partiria da tristeza. Talvez seja a primeira a aparecer, mas ela não vai ficar só na tristeza. E também não é só em uma situação específica. Então, por exemplo, se a pessoa está só triste porque ela perdeu o namorado, não é? Mas ela ainda vai conseguir trabalhar, tem alguns ambientes que vão promover alegria para ela. Quando a pessoa está no estado depressivo, já não é mais uma coisa só. Vários gatilhos. Todas as outras áreas da vida dela já vão estar comprometidas. Ela não consegue trabalhar, ela não quer mais sair, coisas que davam prazer para ela, né? E aí vem todos os outros sintomas, né? No DSM, para ser diagnosticado como depressão, você tem que apresentar no mínimo 5 daqueles sintomas e por no mínimo também 2 semanas, né? Porque às vezes eu vou apresentar alguns sintomas por causa de uma perda, uma tristeza, mas só vai durar uma semana. Algo pontual. Exatamente. Agora, passou de 2 semanas, comprometeu todas as áreas da vida, pessoa que saía, se divertia, né, se alimentava direito, não ficava só dormindo, e agora ela está com todos esses sintomas, então a pessoa está com quadro depressivo, né? Certo. A outra pergunta, existem diferentes tipos de depressão? Então, pelo DSM, né, a gente poderia colocar níveis, né? Tem uma depressão leve, uma depressão moderada e uma depressão grave, né? Eu acredito que a leve, se não for tratada inicialmente, ela vai desencadear para
pode desencadear para moderada e grave. A moderada também, se não houver uma intervenção nesse momento, ela pode desencadear para grave. Então, ela vai sendo progressiva, né? E aí, cada nível desse de depressão é um nível de tratamento, é uma medicação, uma dosagem. As pessoas, elas têm muitas dificuldades de buscar ajuda nas questões psicológicas, emocionais. Se ela está procurando ajuda, se ela foi buscar um recurso, no início é mais fácil. Então, por exemplo, algumas pessoas que me procuram para fazer terapia, às vezes elas já vieram indicadas por um psiquiatra. Tem bons psiquiatras que não são aqueles que só passam a medicação, mas eles entendem a importância também de uma psicoterapia, de mudanças, né, no estilo de vida da pessoa. Então ele vai trabalhando todas essas questões. Então, quando a depressão está no nível leve, muitos psiquiatras tratam sem a medicação, né? Fazendo mudanças no estilo de vida da pessoa, né? Dentro daquilo que ela consegue, porque ainda está leve. E então, às vezes só com psicoterapia ela consegue, mas entendeu? O que seria então um estilo leve? Você tem como falar isso? O que seria o estilo leve da depressão? Então, vamos lá. Vamos pensar que o que levou ela para esse quadro de depressão leve foi uma perda. E a partir dessa perda foi um gatilho para outras questões. E a partir daí, isso foi potencializado. Vamos dizer que essa pessoa ela nunca teve uma depressão antes, ela não viveu num contexto familiar em que os familiares tinham depressão. É uma depressão pontual por causa de uma perda, um divórcio, né? Uma crise financeira, alguma coisa assim. E logo ela foi buscar ajuda. Então o fato dela começar a falar sobre isso, né? E a pessoa que está ali ajudando poder pontuar para ela como que a forma dela de pensar ficou comprometida, se tornou negativa, né? Por causa daquela situação, daquela perda. A partir daí ela consegue, né, através dessa conversa. Às vezes você vê pessoas passando por situações assim, e se ela tem um bom grupo, uma boa rede de apoio social, amigos, né, família estabilizada, elas conseguem passar por isso. Agora, quando a pessoa não tem, ela vai ter mais dificuldade e ela vai precisar sim de ajuda profissional. Então, quando a depressão está no nível leve, é possível até tratar sem medicação, entendeu? Às vezes também o estilo de vida dela sem atividade física, sem uma alimentação saudável, sem dormir no horário certo. Quer dizer, se ela já faz essas mudanças, isso já vai melhorar a qualidade de vida dela, entendeu? Então, assim, uma pessoa que está começando esse quadro depressivo, né, no início, aí você vai me responder, seria uma pessoa assim que começa a se isolar, não quer ficar com ninguém, não quer conversar com ninguém, a pessoa passa a viver dentro do seu próprio mundo, não se relacionar mais, compromete, a alimentação também fica comprometida. Seria já esses passos, a pessoa já ficar atenta com relação a esse quadro de depressão? Com certeza, porque todos esses são sintomas, né? Isolamento, perda do prazer, a pessoa fica muito sensível, chorando à toa, uma irritabilidade muito grande, ou comendo demais ou comendo de menos. As pessoas, né, que aí no caso do moderado para grave, às vezes a pessoa ela perde em um mês, Marinalva, 10 quilos. Então, a gente está falando de alguma coisa que desorganizou, né, essa pessoa, o hormonal dela, tudo, entendeu? Então, a gente não pode ser simplista quando a gente se depara em situações como essa, né? Então, muitas vezes eu recebo pessoas para atender que às vezes estão num quadro inicial,
mas muitas vezes se elas não tratam, não dão a devida atenção, né, o cuidado que elas precisam, não têm o apoio, não buscam ajuda e às vezes, dependendo do nível, até medicamentosa, é nítido eu ver como que isso progride. E uma coisa que estava mais simples se torna algo tão mais complexo, né? Então, as pessoas, a depressão, ela é real. É interessante, Marinalva, a gente pensar, né, nesse dado que o Brasil, ele é o país da América Latina com maior índice de depressão, né? Então, já diz que o que tem de profissional da área de saúde, de psiquiatria, de psicologia, não vai dar conta, né, desse adoecimento. E aí a gente pensa, por quê? Por que o Brasil tem esse quadro, né? E aí eu estava vendo na pesquisa da OMS, um dos fatores que primeiro eles trouxeram é o crescimento mesmo populacional do país. Se tem mais gente, tem mais, né? Para cada 10 pessoas, um vai ter depressão. E o outro dado que eles trouxeram é o envelhecimento. Só que as pesquisas também trouxeram que o índice aumentou muito entre a juventude, né? E aí a gente pode pensar nas causas desencadeadoras. Redes sociais, no sentido de que a tecnologia, as redes sociais, elas vão impondo um padrão de vida, um estilo de vida, né, que as pessoas vão se sentindo esmagadas para corresponder a isso, né? E dependendo da história de vida, isso vai agravando o nível de adoecimento. Uso de drogas, né, bebida, e aí somando, né, a todos os outros contextos que podem ser causadores da depressão, como genéticos, ambientais, isso aí é um somatório e aí a gente está vendo essa explosão de casos de depressão, né, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso país. E o desejo de ser algo que, né, que a mídia está mostrando e que não é para você, mas aí adolescência principalmente eu vi também, li a respeito disso, que entre os adolescentes né, subiu muito esse índice, né, de morte, de depressão, de casos assim, e que tem levado até mesmo ao suicídio também, né? Sim, sim. A depressão é um dos fatores que leva ao suicídio. Agora uma pergunta, Keila, que todos sempre estão questionando a respeito. Existe cura para a depressão? Então, é até difícil responder essa pergunta, né? De forma simples, sem ser simplista, né? Bom, a gente tem que pensar a partir de que perspectiva a gente vai falar de cura. Para a psiquiatria, tem cura, né? Você pode fazer um tratamento e você pode... todos aqueles sintomas da depressão, né? Você pode ter uma remissão, aqueles sintomas desaparecerem e dependendo de como você vai levar a sua vida, eles não aparecerem mais, mas que você tem que estar em constante cuidado. Então, a psiquiatria avalia assim, Marinalva, olha, se você nunca teve um quadro de depressão, é o primeiro, né? Você tem 50% de chance de você ter novamente. Se é o segundo episódio, você já vai para 70% de chance. Se você somar isso, né, aí você tem que ver o histórico familiar, né? Eu sempre avalio nas pessoas que eu atendo, nos meus pacientes, se a pessoa ela está com um quadro depressivo pontual, né? Ou se ela tem ou vem de uma estrutura depressiva.
geneticamente falando, o ambiente familiar. Porque você imagina uma criança que cresceu vendo a mãe depressiva o tempo todo, o pai melancólico, a resposta que eles davam diante da vida era, né, sempre através de um quadro depressivo. Então, a possibilidade dessa criança ela aprender e responder da mesma forma é muito grande. Então não tem a ver só com que lá na fase de adolescência, fase adulta dela, vai ter uma perda, um gatilho que vai acionar. Já é um modelo, né, aprendido. Então, falar em cura para esse quadro é mais desafiador. Mas a pessoa pode ter uma qualidade de vida. Então vamos pensar, uma pessoa num quadro severo de depressão, ela toma medicação, faz o tratamento, faz um acompanhamento, né, consegue então ter energia psíquica para fazer as mudanças que ela precisa fazer na qualidade de vida dela, alimentação, atividade física, relacionamentos, voltar a trabalhar, produzir, e aí todos os sintomas acabam. E aí ela está bem. Mas aí, ó, ela já fez todas as mudanças, né? Então, a possibilidade, às vezes, até dela continuar sem a medicação, é perfeito. Agora, melhorou. Eu melhorei. Aí eu vou lá, eu tiro a medicação, eu me isolo novamente, eu volto para aquele mesmo padrão. Então, não é porque não tem cura, é porque eu regredi também no processo. Então, são vários fatores que a gente precisa pensar. Então, assim, a pessoa diz, eu tratei minha depressão sem remédio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Tá, mas depois você tirou tudo? Se você tirar tudo que você colocou, que te deu saúde, a probabilidade de você voltar a adoecer de novo vai ser muito grande.